Engraçado. Não tá abrindo. Eu vou abrir de novo meu arquivo aqui, porque ele não tá abrindo para compartilhamento. Vamos ver se agora vai. Aí. Isso. Muito bem. Então, a gente vai ver o conforto lumínico hoje. Ele ainda faz parte daqueles confortos do todo, que é chamado de conforto ambiental. Page down, vamos lá. Ué. Tá travando o meu negócio aqui. Só porque eu falei que era a última aula. Ó, já saiu de novo. Bom, vamos ver se eu consigo. Vocês estão vendo a apresentação? Não, acho que vocês estão vendo o PowerPoint mesmo. Estão vendo o PowerPoint ou a apresentação inteira? A apresentação está na tela toda? A apresentação. Tá, então tá bom. Então eu vou tocar daqui. Qualquer coisa vocês gritam, tá? Tá bom. Então, o conforto luminoso é aquele que trata da distribuição da luz natural ou artificial, de forma a evitar desconfortos relacionados à sensação de ofuscamento ou sombreamento excessivo. Essa é uma definição. Vocês vão achar inúmeras definições. Inclusive em relação ao nome, você pode chamar de conforto luminoso, conforto lumínico, vai de acordo com o autor que você pegar. Mas é a mesma coisa, tá? Então, uma outra definição é essa, que o conforto luminoso são os estímulos ambientais à visão que são incitados pela quantidade de luz, seja essa natural ou artificial. Refere-se ainda à sua variação e distribuição dentro dos ambientes. Então, o que ele está falando aqui? Isso aqui é bem importante. É qualquer tipo de luz, tanto luz natural quanto luz artificial, tá? A gente tem que considerar os dois tipos de luz no ambiente que a gente está trabalhando. A quantidade de luz é o elemento mais importante no sentido de que é ele que vai gerar grande parte dos efeitos, principalmente físicos, nas pessoas. Porém, a gente ainda tem a questão da variação, isso quer dizer, quais as cores que tem de luz, qual é a sensação que você vai ter a respeito da luz, e a sua distribuição dentro do ambiente. Se é uma luz geral, se é uma luz direcionada, a gente já vai ver várias dessas coisas, tá? Aqui nessa imagem é bem interessante, depois a gente vai falar sobre isso. Esses são quantos Kelvin tem. Kelvin é a temperatura da luz. Então, a luz pode ir desde muito amarelada até praticamente azulada, tá? Cada luz dessa, cada cor dessa aqui, já dá um efeito diferente na pessoa. E se ela, dependendo da altura que ela tiver, como ela está disposta no ambiente, dá outra variação. Então, o conforto luminoso, ele é efeito de um monte de variações ou variáveis
que juntas compõem o efeito que você deseja, ou não, né? Às vezes a gente pensa uma coisa e acaba saindo outra. Então, basicamente, o conforto lumínico ou luminoso depende da fonte da iluminação, da intensidade e da incidência da luz, da distribuição da iluminação e da tonalidade e da cor dos focos de luz. Tá? Vamos ver cada um por um. Mas primeiro, antes de tudo, a gente precisa saber o que é a tal da luz, o que a gente está considerando luz. Então, a luz, na forma como a conhecemos, é uma gama de comprimento de onda que o olho humano é sensível. Assim como o som, que tem coisas que o olho humano, que o ouvido humano não ouve, tanto para mais ou quanto para menos, os comprimentos de onda que formam a luz pode ser maior ou menor, o comprimento de onda, do que é esse que a gente enxerga, e tem coisas que a gente não vê, que está fora da nossa capacidade visível. Nós vamos tratar aqui daquilo que está dentro da nossa capacidade de visualização, que é o que nos interessa, tá? Trata-se de uma radiação eletromagnética pulsante, ou, num sentido mais geral, qualquer radiação eletromagnética, tá? O que acontece, gente? A luz, ela tem várias formas de se expressar. Ela funciona, ela tem comportamentos, tanto de onda, que é o que a gente sabia há mais tempo, quanto de partícula, como se ela fosse um pedacinho de luz. Mas toda a parte teórica que a gente trabalha para projeto, a gente ainda está considerando a onda como a luz como onda, que é mais ou menos a mesma forma como o som funciona. Então, a luz, ela vai, é uma energia que vai de partícula a partícula, vai de elétron em elétron, se movimentando até chegar onde a gente está, para que a gente perceba, tá? Até por isso que existem estrelas que já morreram e a gente ainda enxerga e coisas assim. Então, quais são as grandezas físicas básicas dessa luz? São o brilho ou a amplitude. Brilho é a amplitude da onda, a cor e a polarização, que é o ângulo de vibração. Aqui nos interessa principalmente esses dois primeiros, o brilho e a cor. Deixa eu pegar minha canetinha aqui que eu tô... E quem que emite essa luz? Existem várias fontes de luz, porque as fontes de luz visíveis, as fontes de luz visível, dependem principalmente do movimento de elétrons, como eu estava falando. Então, você tem atrito de elétrons, os elétrons recebem uma energia e pulam de camada, ou mudam da camada externa para a camada interna e soltam energia. Então, esse movimento dos elétrons faz uma movimentação de energia, ou ele é o efeito da movimentação de energia. E é isso que gera a luz, tá? Então, existem dois tipos, basicamente, de emissão de luz. Objetos incandescentes, que são aquelas que estão pegando fogo, isso quer dizer que estão emitindo luz. O sol, uma fogueira, uma lâmpada incandescente, qualquer coisa, um fósforo, qualquer coisa que esteja queimando e vá emitir a luz. A outra possibilidade é a luminescência, que é a luz emitida de objetos frios, que são objetos que absorvem, cujo elétron, na verdade, está mudando de camada no sentido contrário. Então, são aqueles que praticamente absorvem energia. Mas, para isso, eles movimentam elétrons também e acabam gerando luz, como as lâmpadas fluorescentes, os relâmpagos, mostradores luminosos, receptores de televisão. Então, o raio, ele não é quente. O raio, ele é frio, tá? Só para a gente... O raio não... o raio, né? Porque o trovão que é o barulho. O raio, ele é frio. É diferente do sol. Porém,
o tipo de... os dois emitem luz de qualquer forma, tá? Mas vocês podem reparar que a luz do objetos incandescentes normalmente é mais amarela e a luz de objetos frios é mais branca. São tipos diferentes de emissão de luz. Então, a gente tem algumas fontes de iluminação. As principais, as duas opções que a gente tem são a iluminação natural e a iluminação artificial. Para ambientes, para interiores, aqui a gente está considerando a luz natural como o sol, tá? A gente não está considerando outras fontes de iluminação natural. Uma curiosidade interessante é que, aparentemente, durante a evolução, o olho do ser humano se adaptou à luz do sol e nós conseguimos captar praticamente todas as comprimentos de onda que o sol emite. Então, a gente foi se adaptando àquilo que a gente ia recebendo. Eu acho isso fantástico. Então, são duas opções de iluminação natural que a gente tem, que são a iluminação lateral, que é a principal que a gente costuma ter, que são as janelas, as portas, as aberturas laterais. E as iluminações chamadas zenitais. A iluminação zenital, ela já é um pouco mais complexa, porque ela é uma abertura superior, tá? É uma abertura que está considerada no teto. Então, o que a gente tem de abertura zenital? Tem várias possibilidades. Tem essas aberturas que são as mais conhecidas, as cúpulas, as clarabóias, e essas aqui são um pouco menos conhecidas, são mais utilizadas em indústrias, porque elas exigem uma estrutura de telhado um pouco mais complexa, sabe? Mas nada muito difícil de fazer. E elas têm efeitos muito interessantes, como, por exemplo, os sheds. Isso aqui é muito comum em fábricas antigas, que eram galpões muito grandes, e você precisava ter a iluminação o máximo possível natural, né? Então, elas utilizavam esse tipo de telhado aqui. O que é chamado de lanternim, que é um shed só que com iluminação dos dois lados, esse tipo de coisa que dá um pouco mais de problema de vedação, e a iluminação tipo átrio, que são a iluminação inclinada dos dois lados. Aqui, em relação a essas aberturas aqui, a clarabóia e a cúpula, a clarabóia, ela também tem um pouco de dificuldade de manutenção, todas elas, né? Toda abertura no teto dá problema de infiltração, entra pelos cantinhos aqui, mas mais a clarabóia do que a cúpula, porque a clarabóia tende a acumular água, então tem que tomar muito cuidado nesse tipo de instalação. Mas elas oferecem um tipo de luminosidade muito interessante, principalmente para áreas que não tem iluminação, como lavabos no meio da casa, ou esse ambiente aqui, por exemplo, esse ambiente está como praticamente um shed aqui. Ele seria uma área completamente fechada se não fosse essa iluminação que vem daqui, tá? Isso é a solução de arquitetura. Mas às vezes a gente está fazendo algum tipo de reforma em que você se depara com uma situação em que você pode melhorar caso você sugira uma alteração dessa, sabe? É interessante conhecê-las, pelo menos. E a iluminação artificial, ela tem diversas características. A partir daqui, eu vou falar só de iluminação artificial, tá? Então, a primeira das características é a distribuição da iluminação. Por que eu estou falando que eu vou falar só sobre iluminação artificial? Porque é aquilo que a gente normalmente vai ter maior controle. Quando a gente for ver projeto de iluminação, que é mais para frente, daí a gente vai ver como equilibra a natural com a artificial. Mas nesse momento, o que nos importa muito aqui é a artificial, porque é aquela que a gente vai trabalhar com mais intensidade, tá? Primeiro elemento
da iluminação artificial é essa tal da distribuição. Onde é que a luz está batendo? Porque, assim, a gente tem 3 opções da distribuição. Uma distribuição mais geral, aquela que é no teto, que atinge o ambiente todo. A distribuição localizada, que é aquela que está direcionada para um ambiente de trabalho específico, e aquela que vai realizar alguma tarefa. Então, vamos começar aqui pela iluminação geral. A iluminação geral é aquela realmente mais comum, aquela que a gente mais vê. Eu coloquei aqui um ambiente comercial, mas mesmo na casa da gente, por exemplo, vai pegar um apartamento cru, pelado, que está vindo da construtora, novinho. O que vai ter de iluminação? Vai ter um ponto de luz no centro do ambiente. Esse ponto de luz é suficiente? Provavelmente não, mas a gente vai ter que estudar isso, tá? Então, a iluminação geral é a distribuição regular das luminárias pelo teto. É uma iluminação horizontal e que você vai pensar nela como atingindo o ambiente inteiro, tá? A soma da iluminação geral deve atender o ambiente todo. Por quê? E aonde que atende? Quando a gente calcula a iluminação, a gente sempre calcula para uma altura de mesa de trabalho, em torno de 90 centímetros. Você não está calculando para iluminar o chão, porque essa luz, de acordo com que ela vai abrindo, de acordo com que ela vai descendo, ela vai se dissipando. Então, ela é bem forte perto do foco e vai aumentando. Você tem que pensar numa lanterna. Perto do foco, a luz é bem forte e ao longe, ela ilumina, mas ilumina cada vez de forma mais difusa. Então, a gente tem que pensar sempre na altura do trabalho, da mesa de trabalho aqui, tá? Então, a iluminação geral é essa que vai no teto e que você tem que calcular para o ambiente todo. Então, qual é a vantagem? Dá maior flexibilidade na disposição interna do ambiente. Se você tem um ambiente, uma iluminação geral, quer dizer que você pode mudar a mesa para lá e para cá, que não vai fazer diferença, tá? Mas não atende necessidades específicas. Eu vou fazer um trabalho de corte minucioso nessa mesa. Com a iluminação geral, não funciona, tá? Eu vou ter que ter uma iluminação localizada para me atender. Você tem um grande consumo de energia, porque você acaba usando mais luz para iluminar menos coisas, e pode desfavorecer o controle do ofuscamento. A gente já vai ver o que é ofuscamento, mas é essa sensação de que você tem luz demais e que está atrapalhando a tua visão. Você não está enxergando aquilo que você devia enxergar. A iluminação localizada já é uma iluminação que vai ser direcionada para a tua área de trabalho, tá? Você vai ter, aqui, por exemplo, tem essa iluminação localizada na mesa de trabalho. Ela aqui só atende a mesa de trabalho. Se você vier 50 centímetros mais para frente, essa iluminação não te serve de nada. Então, esse tipo de iluminação é muito interessante quando você tem ambiente de trabalho ou de atividade específica, como, por exemplo, em cima da bancada da cozinha. Quem tem uma cozinha que tem uma lâmpada no teto, já com certeza teve uma sensação de estar fazendo sombra sobre o seu trabalho, sobre a área de corte, por exemplo. Então, uma iluminação direcionada é bem interessante. Em cima da mesa de jantar, na mesa de trabalho, numa mesa de estudos. Por exemplo, se você tem um canto de leitura, uma luminária de pé que vai fazer a iluminação em cima do teu livro, o teu abajur, aquele abajur que faz uma iluminação direcionada para a tua leitura, tudo isso é iluminação localizada. A iluminação de tarefa, eu esqueci de pôr a imagem aqui, mas é uma iluminação daquele tipo de iluminação voltada para um quadro, voltada para um elemento que precisa ser iluminado. Quando faz iluminação de obra de arte, são iluminações que elas têm uma função muito mais de ressaltar um elemento do que ajudar a pessoa a trabalhar no ambiente.
Outra coisa que é importante a gente pensar são os tipos de feixes de luz. Como que essa luz vai chegar naquele lugar, tá? Quando você trabalha, por exemplo, com iluminação geral, você normalmente vai trabalhar com os cones divergentes. Então, você tem um ponto de luz e esse foco vai aumentar na direção. Quanto mais longe você tiver do foco, mais vai abrir a boca do cone, tá? Exatamente como funciona uma lanterna tradicional. Agora, você também pode ter, vocês já foram em teatro, coisa assim, em que tem várias lâmpadas, luzes daquelas de canhão de luz, e de repente elas todas juntam para um ponto só para aumentar a iluminação daquele ponto? Então, esses são os cônicos convergentes. Os cônicos convergentes, eles são úteis principalmente para aquela iluminação de tarefas e coisas em que você precisa ressaltar muito um tipo de luz, tá? E existem também aí são os cilíndricos, né? Não são cones, mas são cilíndricos, que são os raios de luz que são paralelos. As lâmpadas de LED, normalmente, elas geram esse tipo de luz, tá? Porque elas, como elas fazem raios retos, não cônicos, eles fazem raios retos, acaba gerando esse tipo de luz. Claro que ela continua irradiando em volta, fazendo uma iluminação difusa em volta, mas não vai fazer aquele cone aberto de luz, vai fazer sempre um facho, tá? Então, o que a gente tem? Tonalidade e a cor dos focos de luz. É outro elemento a pensar. Então, vamos lá. Esse aqui é a nossa gama de visualização de luz. A gente enxerga os comprimentos de onda nessa área aqui. Para cá estão os ultravioletas e para cá estão os infravermelhos, certo? Então, tudo que for infravermelho ou ultravioleta a gente não enxerga. E a luz, ela tem uma temperatura, não que a luz especificamente esquente ou esfrie alguém, mas é a impressão que você tem em relação a essa luz. São os kelvins. Quantos kelvins essa lâmpada vai emitir, tá? Então, aquelas que são chamadas de luz quente são as que estão até mais ou menos 3.000 kelvins, certo? E normalmente essa luz quente, ela é uma luz mais suave e ela é mais aconchegante. A gente acaba usando essa luz quente mais para ambientes em que você precisa de um maior relaxamento. E quanto mais fria a luz, mais estimulante ela é. E ela é mais azul também, tá? Em torno de 5.000 Kelvin aqui para frente, ela é uma luz mais fria. Existe essa luz mais esverdeada aqui, que é a luz neutra, em torno de 4.000 Kelvin, tá? E essa luz fria, ela é mais estimulante. E a gente também tem que pensar, veja, gente, a temperatura da cor, ela tem uma relação com a cor, especificamente. Então, se você tem uma luz fria, você vai ter uma relação com a cor daquilo que você está olhando. O efeito dessa luz sobre aquilo que você está olhando. Então, por exemplo, se você vai comprar carne no mercado, a carne ela emite um comprimento de onda relativo ao vermelho. Se você tem uma luz fria em cima da carne, que é uma luz mais azul, azul com vermelho fica o quê, gente? Roxo. É uma carne que vai parecer mais roxa do que ela é efetivamente. Então, a luz no açougue e na cozinha, ela não pode ser tão fria assim. Ela deve ficar mais para neutra. Ela também não pode ser muito vermelha, senão você já não consegue enxergar os verdes adequadamente. Então, a luz na cozinha, ela deve ser um pouco mais neutra. Quando você está
no ambiente de provar roupa, se você tem esse tipo de luz aqui, você dificulta, você vai fazer com que as pessoas pareçam mais magras. E aqui vão fazer com que as pessoas pareçam mais gordinhas. Então, normalmente, quando a gente vai num provador de roupa, principalmente feminino, você tem esse tipo de iluminação mais para luz fria. É uma sacanagem, mas sim, eles usam isso. Mas também tem outro problema. Aqui você enxerga mais os detalhes e aqui você enxerga menos. Aí depende, né? Você vai ter que pensar que tipo de cliente você tem na sua loja. E outra coisa é a incidência da luz. Como é que a luz chega para você, tá? Mas vamos lá, vamos pensar na intensidade dessa incidência de luz. A intensidade quer dizer quanta luz você vai ter, tá? Então, nós vamos trabalhar com dois conceitos importantes aqui. O primeiro é o lux. Deixa eu só ver uma coisa. Gente, eu não tô vendo vocês. Tá tudo bem? Certo, César? Até aqui tá tranquilo? A Letícia eu sei que tá mais tranquila, porque eu já vi isso na faculdade, né? Pelo menos o conceito básico. Mas tá tudo bem, César? Então tá bom. Então eu vou continuar aqui. A gente tem aqui, então, dois conceitos básicos que a gente vai usar, que é a iluminância, isso quer dizer, a incidência de luz sobre uma superfície, que a unidade de medida é o lux. E o fluxo luminoso, a quantidade de luz emitida, que são os lumens. Esses dois elementos a gente precisa para fazer um cálculo que vai estar baseado aqui na legislação. Então, qual é a legislação que a gente usa? Legislação no sentido de normativa mais, tá? Relativo à iluminação. A primeira delas é a NBR 15575, que fala sobre o desempenho de edificações habitacionais. Então, lá nessa NBR, diz o quê? Vai falar especificamente na NBR 1, no anexo B dessa NBR, tá? Então, garantir que a luminosidade natural seja aproveitada ao máximo nas edificações. Todos esses são elementos de desempenho. Deve oferecer distribuição uniforme da iluminação dentro dos ambientes, fornecer uma combinação equilibrada entre iluminação natural e artificial, permitir o controle de brilhos e contrastes, para que a gente não tenha problemas visuais, adequar o tamanho e posição das aberturas, isso aqui é mais de arquitetura, tá? E ela cita duas legislações específicas aqui, duas normas, que é a 3582, que é como você verifica a luminância dentro dos interiores, e a NBR 5413, que são parâmetros de iluminância nos interiores. Então, a gente vai falar sobre essa aqui, porque essa aqui é uma questão de verificação. Então, vamos lá. A NBR 5413, que fala sobre iluminância em interiores, trabalha por indicação de iluminância por ambiente. Então, ela tem diversos ambientes, gente, tem de tudo lá, desde oficina mecânica até, sei lá, sala cirúrgica, tá? E ela vai colocar 3 parâmetros aqui. Um parâmetro médio, que é o ideal, o parâmetro mínimo, tá? De lumens, e quando você vai fazer nesse ambiente um trabalho de precisão. Então, por exemplo, você tem lá uma sala de estar. Em geral, você vai calcular lá 150 lux, tá? Mas se você tiver um local de leitura, você precisa de 500, porque é um trabalho bem minucioso, um trabalho que exige mais da tua vista, tá? No hall, escadas, dispensas, garagem, o geral é 100.
Agora, é legal, por exemplo, ter... 100 é baixinho, tá? Daí, você tem lá nos degraus da escada, você pode ter um foquinho de luz direcionado de 300, por exemplo. Então, vamos lá. Vamos ver como que funciona usar isso. Então, vai usar esses dois elementos que eu falei, que é a quantidade do fluxo luminoso de uma lâmpada. Então, quantos lumen tem, dividido por metro quadrado do espaço. E lumen é a quantidade de luz emitida por uma lâmpada. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o cálculo médio de luz média. Então, quantos lux, que é o que está na tabela aqui, vamos usar esse médio aqui, vezes a área do ambiente. Então, você vai saber quantos lumens são necessários, ok? Então, vamos pegar um exemplo. Suponha que a sala tenha 8 metros quadrados. Então, é uma sala e eu vou usar o valor geral. Então, quantos lux eu preciso por metro quadrado? 150. Quantos lux, tá? Então, eu vou multiplicar essa quantidade de lux pela metragem da sala e vai me dar 1.200 lumens. Então, eu vou ter que arranjar lâmpadas que me forneçam, no total, nessa sala, 1.200 lumens. Agora, por exemplo, esse exemplo aqui da cozinha, só mais um exemplo. Eu quero trabalhar na mesa com 1 metro, a minha mesa tem 1,5 metro, tá? De metragem quadrada. Então, o que eu vou fazer? Cozinha. Eu vou pegar lá, é uma área específica. Então, eu vou pegar a média de baixo aqui, 300. Eu preciso de 300 lux por metro quadrado. Então, 300 vezes 1,5, eu vou precisar, para essa mesa, especificamente, 450 lumens, certo? A gente já vai voltar a isso. Deixa eu só mostrar para vocês mais uma coisa. E essa norma, ela também tem para tipos de trabalhos, por classe de tarefas visuais. Então, por exemplo, aqui, iluminação geral, você tem aqui parâmetros. Por exemplo, recintos não usados para trabalho contínuo, tipo depósito. Você tem aqui o mínimo, o médio e o máximo. O máximo não, assim. Não existe um máximo, mas é um limite ali, não precisa mais do que isso, tá? Agora, quando você vai fazer, o que tem aqui? Tarefas visuais muito especiais, como cirurgia, por exemplo, ou quem monta aquelas plaquinhas, aquelas placas que vão dentro do computador, precisa de um monte de luz. Então, tá aqui a especificação, tá? Só para vocês saberem que existe. Voltando lá no cálculo, então aqui, o que eu calculei no meu primeiro exemplo? Que eu vou precisar de 1.200 lumens no total para minha sala. Como é que eu vou escolher? Eu vou ver aqui, por exemplo, como é que eu posso dividir? Eu quero dividir esses 1.200 lumens por 4 lâmpadas. Então, se eu escolher lâmpadas nessa linha aqui, eu consigo atender, já que eu tenho 360 lumens por lâmpada, eu atendo os 1.200 lumens e um pouquinho mais. Agora, lá na minha mesa, eu quero pôr uma lâmpada só, eu quero pôr um pendente que atenda a mesa toda. Então, eu vou procurar uma lâmpada que atenda essa minha necessidade. Então, aqui está uma linha de lâmpadas que atende a minha necessidade, tá? Aí, o que eu pensei? Vai que eu não tenho essa tabela. Vamos pensar aqui, então, como é que eu acho isso na embalagem? Como é que eu escolho a lâmpada? Eu tenho que vir aqui, toda lâmpada que é aprovada pelo Inmetro, que foi avaliada pelo Inmetro, tem essa etiqueta na sua embalagem em algum lugar. Então, ela vai te dar a potência, só que lembrar, gente, que potência é quanto de energia essa lâmpada gasta, tá? Não é quanto que ela dá de luz, é quanto energia a lâmpada gasta.
A gente tem um fluxo luminoso, que é a quantidade de lúmens, efetivamente, que a lâmpada vai te fornecer. Então, você veio aqui, eu preciso de uma lâmpada que me forneça 450 lúmens. Então, eu venho aqui na lâmpada e digo, olha só que legal, o fluxo luminoso dela aqui é 125. Então eu vou precisar de pelo menos 4 lâmpadas dessa aqui. É nesse lugar que a gente vai escolher, vai descobrir quanto de luz ela vai gerar para a gente, tá? E a eficiência luminosa é quantos watts eu gasto para gerar essa mesma eficiência, esse mesmo fluxo luminoso, porque existem vários tipos de lâmpada, a gente já vai ver alguns, em que algumas lâmpadas geram um fluxo luminoso gastando mais energia e outros gastando menos energia, tá? E ficou a mais. Então, com base nisso, a gente agora vai verificar algumas questões de conforto visual que a gente tem que prestar atenção quando você está desenvolvendo esse estudo para o teu ambiente, tá? Primeira coisa, no conforto visual, é o contraste. Qual é a diferença entre a luminância de um objeto e o entorno imediato dele? Se esse contraste for muito grande, a gente tende a não conseguir enxergar corretamente essa imagem. E o que acontece? Vocês já devem ter visto, por exemplo, um ambiente em que você tem uma luz direcionada, por exemplo, para a mesa, uma super luz para a mesa, e o resto do ambiente tem pouca iluminação. Isso dá um contraste grande demais, então você não enxerga o todo. Não que tudo precise ter a mesma quantidade de iluminação, de luminância, porém, você precisa ter um conforto visual para que o contraste não seja grande demais, tá? Outro elemento é o tal do ofuscamento. Isso quer dizer, é aquela sensação que você tem quando o brilho de alguma coisa vem diretamente no teu olho. Então, uma fonte luminosa, ela não pode estar direcionada na altura do olho de ninguém, tá? Ela tem que estar pelo menos a 30 graus do olho das pessoas. E a gente tem que tomar cuidado com a superfície, porque a luz também bate e reflete. Por exemplo, um problema que a gente tem lá no Senac são as mesas, porque as pranchetas, elas agora não sei mais, eu acho que elas estão todas de fórmica, mas aquela fórmica branca, brilhosa, com a luz branca que a gente tem no teto, aquela luz fria, bate e reflete no olho da gente. Então, aquele tipo de mesa que a gente tem lá, por exemplo, ela é feita para ser trabalhada inclinada, porque se você usar a mesa paralela à iluminação, você vai ter ofuscamento. E esse ofuscamento incomoda muito mesmo, tá? Um outro elemento é a questão do velamento. Isso quer dizer, é tão pouca luz no ambiente que você cria sombras e pode gerar acidentes, pode gerar uma sensação sombria, pode gerar alguns efeitos mais psicológicos mesmo, mas que incomodam bastante. Então, são 3 elementos importantes para serem pensados quando a gente busca elementos visuais em relação à luz, tá? E existem confortos quantitativos específicos, que são relativos ao tipo de atividade que você gera. Então, existe uma norma, a DIN 5035, que fala sobre isso também, mas é mais ou menos aquilo que já está na NBR 5314, que foi aquilo que a gente já conversou sobre a quantidade de... Lá estava falando de lux também. Quantos lux você precisa para atender atividades bem específicas. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de lâmpada
para que vocês tenham uma ideia sobre como a gente pensa nas lâmpadas. Então, as lâmpadas incandescentes, por exemplo, o que acontece, gente? Lâmpada incandescente é aquela lâmpada que queima. Ela é incandescente porque ela funciona igual ao sol. Então, ela tem lá dentro um filamento. Atualmente, os filamentos das lâmpadas incandescentes, atualmente não, tá? Há algum tempo atrás, porque desde 2010 essas lâmpadas não podem mais ser comercializadas no Brasil. Elas são de tungstênio. Elas eram de tungstênio. Mas testaram trocentas mil coisas a respeito, tá? Mas a de tungstênio é a que gerou melhor custo-benefício. Então, o que acontece? Aquele filamento de tungstênio queima, e o fato dele queimar gera uma iluminação, gera uma irradiação de energia. Por isso que a lâmpada incandescente esquenta, porque ela está queimando, literalmente queimando. Mas ela é proibida atualmente no Brasil desde 2010, então, de ser comercializada. Um outro tipo de lâmpada incandescente é a lâmpada halógena, que ainda pode ser comercializada. Ela ainda é uma lâmpada comercializada. Ela também é de tungstênio e tem gases no interior também para ajudar o tungstênio a queimar. Porém, ela tem um pouquinho de iodo ou de bromo. Então, ela gera uma luz mais vibrante, assim, faz... Só que ela consome uma energia muito, muito, muito grande. Como é que você vai identificar essa lâmpada? Normalmente, as lâmpadas halógenas, elas podem ter o formato que for, mas a lâmpada, efetivamente, é só essa coisinha aqui de dentro, tá? Inclusive, você consegue comprar só isso aqui, certo? Em qualquer loja de lâmpadas, você consegue comprar. Só que ela gasta muita energia. Agora, daí a gente tem um outro tipo de lâmpada, que é uma lâmpada já chamada de lâmpada fria. A lâmpada é fria, mas a cor da luz que ela gera pode ser de qualquer tonalidade, tá? As primeiras que surgiram foram as lâmpadas fluorescentes. E como é que funciona a lâmpada fluorescente? Lâmpada fluorescente, ela tem um pó interno e que quando a energia passa, esse pó se agita e circula dentro da lâmpada, fazendo gerar essa luminescência, tá? Funciona como se fosse um raio dentro da lâmpada fluorescente. E ela demora mais para queimar, ela consome cerca de 75% menos de energia elétrica em relação às lâmpadas incandescentes, tá? Mas lembrando, gente, isso é muito importante. Por mais que a lâmpada seja fria, a luz que ela emite pode ter qualquer tonalidade. E, por último, são as queridinhas do momento, que são as lâmpadas de LED. E as lâmpadas de LED, elas funcionam de outra forma. Até aqui, tanto as incandescentes quanto as fluorescentes, a energia elétrica gera um movimento ou uma queima que gera a luz. Aqui não. A lâmpada de LED é um diodo emissor de luz e que a energia elétrica bate no diodo e o diodo já... É como se a energia elétrica fosse ela mesma. Como não? É exatamente isso. A energia elétrica, ela mesma é transformada em luz pelo diodo, tá? O diodo emite essa luz, ele não precisa de gás, ele não precisa queimar nada, nada. A luz de LED, a lâmpada de LED, ela tem vantagens, várias vantagens, porque você pode brincar com a quantidade de diodos variável, cor, variar a cor, aí depende da placa que você vai colocar ali, quais os comandos que ela vai fazer. Só que ela também tem o problema de se queimou um, queima tudo, tá? Não funciona, porque como ela é um circuito,
ela é igual lampadinha de Natal. Queimou uma, as outras não funcionam. Porque ela é um circuito, ela precisa passar a energia por todos eles, tá? Então, estão ligados em circuito elétrico. E você tem uma diversidade de lâmpadas e você pode fazer a combinação que você quiser de cores que, nossa, funciona. E diversos formatos. Porque, por exemplo, a lâmpada fluorescente, ela precisa ser tubular, porque exige que o pó que está dentro circule de forma... Circule, gere um movimento circular. O LED não. O LED pode ter o formato que você quiser, tá? Inclusive, aquela fita de LED. Ele não precisa de mais nada, ele não precisa de bulbo, ele não precisa de nada, ele precisa ter o diodo. Tendo o diodo, emite luz, então aquela fita de LED é possível, aquela parece uma fita durex, é possível ser usada. Então, em relação às luminárias, então, agora você vai combinar quantidade de lux, a quantidade de... Então, o fluxo luminoso, que são os lumens, com a cor da luz, com o tipo de lâmpada, com onde ela vai bater e agora com o tipo de luminária. São inúmeras variáveis. Primeira variável é essa luz que a gente chama de luz direta, que é uma luz que vai vir em direção àquilo que você quer iluminar. Luz... Cada tipo de luminária dessa pode ter efeitos tanto para a luz geral, quanto para a luz de trabalho, quanto para a luz de tarefa, tá? A gente pode direcionar cada luminária dessa para as 3 opções. Mas, normalmente, a luz direta, ela é mais usada para luz geral e para luz de mesa de trabalho. A luz indireta é aquela luz que a gente vai fazer com que a luz bata em alguma superfície e depois ilumine, como essas aqui na parede, tá? Então, o que está acontecendo? A luz bate na parede e volta. Isso é bom para quando você precisa evitar o ofuscamento, tá? Mas ela também faz com que você tenha menos, acabe gerando menos iluminação, menos lumens, especificamente naquele local, porque você vai ter uma perda desse fluxo de luminância quando você bate em algum lugar para depois voltar para o ambiente. Mas é um tipo de luz bem interessante para ambientes que exigem menos iluminação. Agora, tem que tomar cuidado, porque você precisa que essa superfície de reflexão reflita. Então, não adianta você fazer uma luz indireta voltada para uma parede preta, porque não vai refletir nada, tá? E você tem, por último, um tipo de luz que é uma luz chamada difusa, semi-indireta. É aquela luzinha que fica lá fazendo uma ambientação, tá? Ela tá lá, assim, mais para que você não... mais para te fazer sentir aquele calorzinho no coração do que para iluminar alguma coisa de verdade. Então, essa luz normalmente é uma luz mais para luz quente do que para luz fria. A luz fria não serve para isso, porque ela faz uma luz dura, tá? Não funciona. Mas a luz quente, ela gera esse ambiente mais aconchegante. Nossa, é um monte de coisa, né? Mas precisa levar em consideração todos esses elementos, gente. E daí, mais para frente, a gente vai ver projeto mesmo, como a gente calcula quanto de luz e que tipo de iluminação como é que a gente vai combinar todos esses elementos para um ambiente, ok? Eu achei não. Nesse momento, a gente não tem essa intenção de trabalhar com um projeto de iluminação tão específico. Mas mais para frente, ainda nessa unidade, a gente vai ver, tá?
Então, pessoas, eu não vou dar tarefa nenhuma essa semana, porque nós vamos passar para o nosso Natal, mas vocês vão ter tarefa da outra matéria. Então, na sexta-feira, a gente se vê. Tudo bem para vocês dois? Sexta-feira? Tranquilo? Mesmo horário, tá? Aí eu vou fazer o lançamento dessa nossa unidade, que é uma unidade que a gente vai ver no curso todo e vai resultar num projeto lá no final do curso. Então, daí, essa vai ter tarefa, porque essa tem uma por mês, mais ou menos, assim. Tá bom? Espero que tenha sido útil, de alguma forma. E a gente se vê na sexta, tá bom? E daí, semana que vem, eu vou aproveitar e dar retorno de tudo que está atrasado e conversar com as pessoas que não entregaram, tarefas e coisas assim. Ok? Então, beijo para vocês. Até sexta. Tchau, tchau. Tchau.